Boa noite a todos e a todas. Muito bom ver todos vocês aqui. A gente foi muito feliz no CRP, né? Ver a casa cheia. A gente discutiu um tema de suma importância para a psicologia. Muitas vezes a psicologia ela é vista de uma forma em que não se pode tratar do tema do fenômeno religioso, da religiosidade, da espiritualidade. E hoje, a gente, na Psicologia em Foco de hoje, nós vamos tratar do tema que é educação e religião. E o que a psicologia tem a ver com isso? É interessante salientar que Psicologia em Foco é um ciclo de debates, sempre realizado às quartas-feiras, às 19 horas, aqui no CRP 04. Então, são todos convidados. Uma boa noite também àqueles que estão nos acompanhando através das mídias sociais, no Facebook. Vai ficar disponível também a questão das perguntas, para que vocês façam e o pessoal também que está nos acompanhando através da internet. Então, agora eu gostaria de convidar, né, a mesa, os nossos convidados de hoje, para a gente iniciar o nosso debate. Elisvaldo Pereira dos Santos, por favor. Reinaldo da Silva Júnior. Inicialmente, vou me apresentar. Meu nome é Denis Cota, sou psicólogo, mestrando em Ciências da Religião na PUC, Minas. Trabalho dentro da área da psicologia da religião. Queria apresentar agora, fazer um pequeno, do Elisvaldo Pereira dos Santos. Ele é doutor e mestre em Educação pela UFMG, bacharel em Filosofia pelo Centro de Estudos Superiores da Companhia de Jesus, professor do Departamento de Educação da Universidade Federal de Ouro Preto. Atua também no ensino, pesquisa e extensão com a temática da cultura afro-brasileira e das religiões de matrizes africanas. Realizou estágio de pós-doutorado na Universidade Federal da Bahia, no programa multidisciplinar de pós-graduação em estudos étnicos e africanos. Reinaldo da Silva Júnior, psicólogo, doutor em Ciências da Religião, professor do UEMG, fundador do Instituto Humanista de Divinópolis, coordenador da Comissão de Psicologia, Laicidade, Espiritualidade, Religião e Outros Saberes Tradicionais, do CRPMG. Membro do Grupo de Trabalho Nacional sobre Laicidade e Espiritualidade do Conselho Federal de Psicologia. Eu também faço parte da Comissão Clerote, que a gente trabalha com essa temática da perspectiva dialética entre a psicologia e o fenômeno religioso, a espiritualidade, algo que muitas vezes não tem se dado esse aspecto da psicologia, né, não é tratado. Muitas vezes a gente tem essa comissão, nós possamos abordar esses temas, né, de forma também a auxiliar contra qualquer tipo de discriminação, né, qualquer tipo de ações que coíbam a questão o desrespeito à diversidade. Então, dentro dessa perspectiva, eu gostaria de abrir agora, para a gente começar esse diálogo, né, esse debate, que espero que seja enriquecedor a todos, né, conversar pelo Reinaldo. Obrigado. Boa noite, gente. Boa noite. Eu queria reforçar o convite para todos que queiram participar da Clerote, né, que é a Comissão de Laicidade, Espiritualidade, Religião e Outras Tradições. Né? A gente se reúne sexta-feira, uma vez por mês. Sexta-feira agora tem reunião. Vocês podem entrar no site do CRP, começa às 9h30, né? E estão todos convidados, vai ser um prazer termos uma reunião do Clerote. Bem, vamos ao tema, né? Ensino religioso, o que a psicologia tem a ver com isso? Pensei assim, para a gente começar a conversar sobre esse assunto, a primeira coisa que a gente tem que fazer é exatamente responder a pergunta. O que a psicologia tem a ver com o ensino religioso? Né? O que o CRP usa da sua estrutura, para que nós construímos um evento, né, o Conselho Regional de Psicologia, para tratar de ensino religioso. Né? E eu respondo essa pergunta com duas afirmações. Assim, né?
Bem, primeiro, para responder essa pergunta, é importante que a gente entenda muito claramente a que veio a psicologia, assim, né? Qual é o objeto da psicologia, né? E o objeto da psicologia, entendo eu, é o ser humano. Acho que, sem fazer muitos recortes, né? Esse é o nosso objeto de estudo enquanto uma ciência. Toda ciência se debruça sobre um objeto e nós, enquanto psicólogas, nos debruçamos sobre o ser humano. Bem, o religioso é um produto humano, né? A religiosidade, não o sagrado, o religioso, a religiosidade, a religião, as tradições, né? As confissões, certo? A maneira com que a gente representa esse sagrado dentro das culturas. Isso é um produto humano, né? Se é um produto humano, é um produto da psicologia, é um objeto da psicologia, né? A psicologia, como uma ciência que se debruça sobre o humano, deve compreender o que esse humano produz. E a religião, enquanto um produto desse humano, deve ser um objeto de estudo da psicologia, um objeto de referência, um objeto importante do olhar psicológico. Bem, assim como a educação. A educação também é um produto humano, né? Não o ato de aprender. Outros animais também aprendem, né? Mas o ato de produzir toda uma ciência, toda uma cultura, toda uma metodologia, toda uma pedagogia, né? Toda uma maneira bem específica de como passar valores, de como passar conhecimento, né? Isso também é produto humano. Ou seja, educação e religião são produtos humanos, né? São produtos humanos e por isso objetos da psicologia. A psicologia não pode se afastar daquilo que o homem produz. A psicologia não pode querer entender o ser humano como se ele vivesse em um ato de pureza existencial, sem inter-relação, sem contato, sem produção, né, num ambiente, em um espaço, numa história, em uma cultura. Não existe ser humano fora desse lugar, que é esse lugar histórico, cultural, né, aonde ele se forma e aonde ele se faz. Então não existe psicologia que não uma psicologia que se interesse por esses lugares e estas histórias que o ser humano produz, né? Bem, tá. Então, entendemos aqui que ensino religioso é, sim, um objeto importante para a psicologia. E aí, então, se concordamos com isso que eu estou falando, que não tem como estudar o ser humano sem estudar toda essa produção cultural, histórica, né, que ele constrói na sua existência, a pergunta agora muda, então. Não é o que a psicologia tem a ver com isso, a psicologia tem tudo a ver com isso, mas é como a psicologia trata esse tema. Né? O tema aqui, um recorte bem específico, o tema do ensino religioso, não o tema da religião. Né? A gente já teve alguns momentos, vamos ter outros, tenho certeza, para discutir como que a psicologia trata a religião. Mas aqui, um recorte dentro desse assunto, como que a psicologia trata o ensino religioso. Né? E aí, a primeira... Bem, antes de continuar, é bom a gente fazer um corte aqui, porque é sempre isso, né? Quando a gente está debatendo ideias, quando a gente está construindo conceitos, construindo teorias, quando a gente está apresentando uma maneira de compreender a realidade do mundo, a gente sempre faz isso a partir da nossa própria experiência, da nossa própria vivência, do nosso lugar de escuta, do nosso lugar de fala. Né? É bom marcar isso, porque crescemos em um ambiente cultural que veio para a gente trazendo a ideia de uma certa pureza científica, né? Como se o termo científico fosse algo que garantisse ao discurso que está sendo feito, né, uma certa isenção de lugar. Né?
É um discurso completamente puro, nesse sentido de que não está a serviço de nenhuma ideologia, não está a serviço de nenhuma construção de realidade, não está a serviço de nenhum interesse. Né? Isso não é verdade. Né? Todo saber, toda construção humana está a serviço de algo. Né? E falo isso porque quando eu vou dizer como a psicologia trata esse tema, lógico que eu falo da psicologia que eu acredito. Né? Pode ter gente que ache que a psicologia não deveria tratar desse tema como eu penso. Né? Eu digo isso porque o primeiro aspecto que eu trago para afirmar o meu lugar da minha psicologia sobre o tema é a afirmação de que o ensino religioso é preciso. Então, assim, eu parto da ideia que é necessário que exista o ensino religioso. Eu falo isso assim com essa firmeza, né, porque a gente está no meio desse debate. Né? Há pouco tempo atrás, agora, inclusive, esse debate sofreu um retrocesso grande, né, porque tínhamos aí uma legislação que regulava o ensino religioso, né, nas escolas, dentro de um país que se entende um Estado laico, então era um ensino religioso pautado na concepção do diálogo interreligioso, né, pautado na concepção da ideia, né, de que o Estado é laico, ou seja, o Estado não defende um modelo religioso, né, específico. Né, e aí foi passado, né, no Senado, no Congresso, a possibilidade de um ensino religioso confessional dentro das escolas. É isso? E aí, a gente, quando vê isso acontecendo, pode pensar assim, poxa, mas defender o ensino religioso nesse instante é muito perigoso. Nesse instante que eu falo, é esse instante político, onde as questões religiosas estão acirradas, no sentido mesmo de um embate, de um conflito, até um tanto quanto bélico, né, de demarcação de lugares, e aí a gente abre a possibilidade de, dentro das escolas, a gente criar um espaço de doutrinação de fé. Criar um espaço que acirre ainda mais esses lugares de disputa religiosa. Bem, quando eu afirmo que o ensino religioso é preciso, né, o primeiro aspecto que eu gosto de levantar ao frisar isso é que ensino religioso não é catecismo. E uso a palavra catecismo aqui, que é uma palavra inserida no contexto do catolicismo romano, né? Que é o ensino da doutrina católica, apostólica romana às crianças. Né? Eu não sei em outras tradições religiosas como é dado, né, o nome para esse tipo de ensino, escola pastoral, né? Ensino confessional, ensino de uma religião. Né? Então, vou usar o termo catecismo, que para mim é mais comum. E é importante que a gente marque. O ensino religioso não é catecismo. Ensino religioso não é espaço para se ensinar uma doutrina religiosa. Né? Então, assim, ensino religioso não é um lugar para me dizer que só Jesus salva. Só Jesus salva, eu posso falar no meu catecismo, né? Da Igreja Católica ou de outra igreja cristã, que tem isso como um dogma de fé. Né? Agora, para o budista, quem salva não é Jesus. Né? Para o candomblessista, quem salva não é Jesus. Né? Para o muçulmano, quem salva não é Jesus. E achar que esses outros seres humanos que estão inseridos em outras confissões, em outros contextos de cultura, não vão ser salvos, é no mínimo prepotência. Né? Assim, no mínimo, para falar educadamente, né? Prepotência. Né? Então, primeiro ponto é isso: o ensino religioso não é catecismo.
E o segundo ponto é que o ensino religioso, enquanto disciplina acadêmica das escolas, né, é laico. Poxa, mas como ensino religioso laico, se a palavra laicidade significa exatamente o afastamento da religião? Né? Como que, dentro de um discurso laico, eu posso ensinar religião? Bem, como? O que eu devo aprender no ensino religioso? Eu devo aprender exatamente como que as ciências enxergam esse fenômeno humano. As ciências, as várias ciências que dão conta da coisa do humano. Então, como que a história enxerga esse fenômeno? Como que é a história de cada confissão dessa, de cada cultura dessa? Como que a sociologia observa isso? Como que a psicologia observa isso? Como que a antropologia observa isso? A geografia? Como que todos esses olhares do humano, da compreensão do humano, podem entender esse fenômeno tão presente, tão marcante, tão fundamental na construção disso que somos? Mas, o que deve também ser ensinado, né, dentro do ensino religioso laico? Exatamente o respeito pela diversidade. Eu sempre gosto muito de trabalhar com essa concepção de que a laicidade, enquanto um princípio do Estado, não é uma ideia de um lugar, de um ambiente público, de uma sociedade sem religião. Não. Muito antes, pelo contrário. A laicidade, enquanto um princípio de Estado, é um lugar, um espaço aonde todas as religiões têm a sua expressão e a sua legitimidade reconhecida. E com isso, a religiosidade, a religião e a espiritualidade vão estar muito mais presente, muito mais acesa no Estado laico, né, do que num Estado religioso, aonde a experiência com o sagrado está condicionada, né, ao que o Estado impõe ao sujeito. Né? Nesse lugar, talvez falte o sagrado, talvez falte a espiritualidade. Né? Agora, em um espaço onde o sagrado pode se manifestar em toda a sua pluralidade, o sagrado estará sempre presente. Né? Com várias formas, com várias roupas, com várias cores. Então, para mim, o Estado laico é o mais religioso de todos. Ou o mais espiritualizado de todos, nesse sentido. Né? E aí, a gente poderia conversar um pouco, meu tempo já está acabando aqui, mas para a gente dar uma fechadinha na fala, né? Qual a função psicopedagógica dessa disciplina? Se eu estou dizendo que ela é precisa, né, ela é necessária, é importante que haja um ensino religioso dentro desse Estado laico, né, e um ensino religioso que seja pautado pelas diretrizes e os parâmetros das ciências e não de uma teologia específica. Por que que isso é importante? Por que que isso é necessário? Bem, eu penso aí em 3 aspectos. O primeiro, é nessa disciplina do ensino religioso aonde a gente pode, com mais propriedade, trabalhar a formação para os direitos. Se a gente está falando que essa é uma disciplina que tem, na sua metodologia, né, a pluralidade dos discursos, né, então a gente está trabalhando ali a garantia dessa pluralidade, a garantia dos direitos. Né? E aí, isso talvez resolvesse muito dos problemas que a gente tem hoje com algumas pessoas, diria eu assim também, de uma forma bastante educada, né, para não criar muita polêmica, algumas pessoas desinformadas, usar o termo desinformado para ser educado, né, que fica dizendo assim que esse povo dos direitos humanos, né, porque está aí, a sociedade está se perdendo por conta dos direitos humanos, né,
Talvez, se tivessem passado por um ensino religioso laico, um ensino religioso que faz com que as pessoas compreendam a necessidade do respeito à diversidade, elas teriam uma outra ideia do que é direito, né? E entender que o humano precisa de direitos, né? Bem, uma outra situação que essa disciplina nos ajuda muito a trabalhar é a formação para as relações, né? Que eu acho que aí a psicologia tem muito a ver com isso mesmo, né? Assim, as escolas precisam, parece que hoje, assumir esse outro lugar. Meu tempo já encerrou aqui. Eu vou só julgar a pinça para, no debate, talvez, a gente conversar sobre isso. Mas é isso, a escola, a deixa que eu vou julgar é essa. A escola precisa de entender que nessa nova sociedade, nessa sociedade contemporânea, né, a função dela não é apenas pedagógica mais, né? No sentido conteudista do termo pedagógico, né? Aquilo que Paulo Freire chamava de educação bancária. Hoje a função dela é também estar atenta na formação das pessoas no que diz respeito à sua capacidade de relação com os outros, né? As famílias já não estão dando conta mais disso, né? Se a gente ficar naquele discurso de que é preciso resgatar, né, aquela situação anterior, aonde as famílias educavam os filhos para a relação humana, né, a gente vai cair num vazio, né, de possibilidades. O mundo não anda para trás, o mundo anda para frente. E nesse mundo que a gente tem hoje, as famílias não dão conta mais disso. E eu entendo que a escola precisa de começar a assumir essa responsabilidade. Professor Reinaldo, agora vamos passar ao nosso outro convidado, o professor Risaldo Pereira dos Santos. Boa noite. Eu quero agradecer o Conselho Regional de Psicologia pelo convite e pela pertinência e importância deste debate, desta conversa. E como o tempo é curto e eu falo muito, eu vou já dizendo que, tal como o professor Reinaldo, eu também defendo a educação religiosa, porque eu trabalho a ideia de que a religião é uma dimensão importante do ser humano. Então, ao contrário de uma discussão que se construiu durante muito tempo no campo da educação, de que a educação era algo da esfera privada e que a escola pública não tinha nada a ver com isso. Na esfera pública não deveríamos nos preocupar com a educação. Eu digo que muito mais do que algo da esfera privada, a religião é uma dimensão fundamental da pessoa humana. Não significa isso que algumas pessoas não desenvolvam, que eu impossibilite o não desenvolvimento dessa dimensão em algumas pessoas. Algumas pessoas não desenvolvem a dimensão religiosa na sua existência. Mas o fato de algumas pessoas não desenvolverem essa dimensão não permite que a gente abandone, tanto no nível da reflexão, quanto no nível da formação humana. E aí, o meu pressuposto, a minha formação básica é filosofia, o meu pressuposto é o mesmo de Kant, de Immanuel Kant, que diz que a educação é a única coisa que faz a gente ser o que é. Ou seja, nós somos seres humanos em razão de processos educativos.
em razão de uma educação que nós recebemos. E nós não recebemos apenas uma educação que acontece fora dos limites da nossa família. Essa educação propriamente pública, com que se contrapõe àquela educação privada. E essa educação pública, que muitas vezes a gente pensa que ela é algo na lógica de conteúdos pedagógicos, ela é muito mais do que isso. Então, por isso, nós defendemos a educação religiosa, porque nós também defendemos a educação do olhar, a educação do ouvir, a educação do sentir. Nós só nos tornamos humanos quando olhamos e nos olhamos como humanos, quando sentimos e nos sentimos como humanos, quando ouvimos e nos ouvimos como humanos. E aí eu já coloco uma problemática que a psicologia precisa entrar de forma mais combativa. E eu falo de forma mais combativa porque eu sou um ativista do debate sobre a alteridade. Nós só vamos dar este passo se o outro for importante para nós. Mas não o outro do jeito que eu concebo, segundo a minha crença, segundo a minha tradição, segundo a minha ciência, segundo o meu acervo sociocultural. Mas o outro tal qual ele é. O outro tal qual ele é muito diferente de mim. Eu sou uma pessoa religiosa. Eu sou do Candomblé. Estou na Universidade Federal de Ouro Preto há 12 anos. E vocês sabem, alguns aqui são estudantes, que o mundo acadêmico, ele construiu uma espécie de ojeriza ao sentimento religioso, como se o sentimento religioso fosse algo inumano. Como se o sentimento religioso existisse apenas para produzir cadeias, correntes, para prender alguma dimensão do humano. Pouco esforço de compreensão e de debate sobre o que é o verdadeiro humano. O verdadeiro humano não só é aquele da ilustração, da ciência, do conhecimento científico, das artes e da cultura europeia. Este também é humano, mas é humano também o africano e a africana de crenças ancestrais bem diferentes das crenças do mundo europeu. Percebe? Então, se eu me relaciono com este africano, com esta africana, dizendo que ele não é humano, porque não tem a minha crença, o problema da humanidade não está com ele, não. O problema da humanidade está comigo, que reduziu o sentido da humanidade à minha performance sociocultural. Então, para eu educar, para eu entrar no debate da relação sobre educação e religião, e para responder a pergunta, o que a psicologia tem a ver com isso, eu faço a pergunta de outra maneira. Como a psicologia tem trabalhado, tem se enfrentado diante da problemática da alteridade, que é a problemática do outro. O outro que não é o mesmo. Porque tem sempre alguém dizendo, que eu insisto muito nessa palavra alteridade, e que não sabe o que é alteridade. É o outro que não sou eu, mas que me constitui. Percebe? Então, esse outro não é algo alheio à minha existência. A condição para eu me afirmar com uma identidade religiosa
falei para vocês, sou do candomblé, sou sacerdote religioso, é reconhecer, é encontrar outras identidades religiosas diferentes da minha. E a condição de conviver e relacionar estas identidades com a humanidade é pensar na perspectiva da alteridade. E pensar na perspectiva da alteridade, aí vem a questão do respeito. Aí vem a questão do diálogo. E é neste ativismo político, pedagógico, religioso, que eu tenho me colocado nos últimos 18 anos. E em razão disso, produzi um livrinho, Formação de Professores e Religiões de Matrizes Africanas, um diálogo necessário, publicado pela editora Mandiala, aqui de Belo Horizonte, porque muita gente entrou num debate contra a religião na escola, simplesmente afirmando que religião na escola é sempre religião cristã. E a minha perspectiva é que este problema precisa ser enfrentado não suprimindo a ideia de uma formação religiosa, de uma educação religiosa, mas perguntando por outros conteúdos que a escola se recusa, em razão de dificuldade com a questão da alteridade, ela se recusa a incorporar e a reconhecer como legítimo. E discutir a questão das religiões de matrizes africanas, para mim, é fundamental. Não apenas porque eu sou religioso de matriz africana, porque só neste momento, só discutindo essa questão, eu posso acolher a alteridade. Aí, outro dia, falando sobre isso, um aluno me disse: professor, mas tem também o judaísmo. Minha questão tem que discutir todas as perspectivas religiosas, todas as crenças religiosas, como crenças legítimas do sujeito. Por que crenças legítimas do sujeito? Porque elas produzem sentido à existência do sujeito. Eu não vou acolher o outro, eu não vou respeitar o outro, eu não vou afirmar o princípio da alteridade se eu não for capaz de acolher a experiência de sentido que o outro vivencia do ponto de vista religioso. Seja ela judaico-cristã, na vertente católica, na vertente evangélica, na vertente neopentecostal, seja ela de matrizes africanas, na vertente aqui do candomblé, da umbanda, nas suas diversas ramificações, ou seja ela na lógica das tradições islâmicas e muçulmanas. Percebe? Quer dizer, eu não posso entrar na perspectiva do respeito, do diálogo, dizendo que eu só dialogo a partir de uma redução do outro a mim mesmo. A partir do momento em que o outro for submetido às minhas crenças. Não, eu vou para o diálogo para dizer qual é o sentido da minha crença na minha vida. E eu quero ouvir do outro o sentido da crença dele, da vida dele, da comunidade dele. Aí eu saio, já por essa discussão, daquela perspectiva privada, que pertence à esfera privada, porque religião não é apenas algo da esfera privada, na ordem dos sentidos subjetivos individuais. Religião também pertence à esfera pública. Não fosse assim, nós não estaríamos agora enfrentando uma série de problemas no legislativo brasileiro em função dos pertencimentos religiosos de deputados, senadores, juízes e etc.
todo mundo aqui já sabe que está aprovada pela Suprema Corte Brasileira o casamento, a união civil entre pessoas do mesmo sexo. Assim como todo mundo aqui já sabe que o nome social pode ser registrado no cartório e a pessoa ter toda a sua documentação modificada. Mas outro dia, um colega meu que trabalha com essa temática no judiciário ouviu de uma magistrada que ela sabe de tudo isso, mas ela não vai fazer nada disso. Por quê? Porque a esfera pública interfere e modifica a esfera privada, interfere e modifica a esfera pública. Porque, como magistrada, ela está ali para cumprir as determinações legais, e não para dizer qual é a crença que ela tem. Mas fica parecendo que esse caso é um caso isolado e eu sou obrigado a respeitar o direito subjetivo da juíza de não querer ministrar essa relação, de não querer legislar e legalizar essa relação. Mas isso não é um caso isolado. Nós funcionamos assim, a partir das nossas crenças. Um professor dá aula a partir das crenças dele. Mesmo aquele que diz que não tem crença nenhuma, ele assume a razão numa perspectiva de crença tão radical que ele se torna um intolerante diante das crenças não racionais. E aí, todo problema, se a gente percorrer por um debate filosófico, é porque nós ainda somos muito aristotélicos. Nós pensamos que é a razão que nos faz seres humanos. Nós ainda somos da lógica, da perspectiva do animal político racional. Mas nós não somos só seres de razão. Toda vez que a gente orienta uma dissertação, e eu já orientei quase uma dezena, nosso programa de mestrado é novo lá no UFOP, nós temos o tempo todo de ser vigilantes dos alunos com relação às bases epistemológicas. Porque a todo tempo, alunos e alunas tentam discorrer na perspectiva emotiva, na perspectiva pessoal. E aí, outro dia uma aluna me entregou um texto radicalmente racional e chato como toda razão é. E eu devolvi o texto dizendo que eu gostaria de vê-la mais presente naquele texto. Mas não é exigência da academia, nós não temos que apresentar um texto objetivo. Nessa academia eu não me incluo. E como orientador sou eu, então nós vamos ter de realizar um diálogo com essa academia. Por quê? Porque eu, nem você, nós não somos apenas razão acadêmica. Nós somos muito mais do que razão acadêmica. E há uma razão afetiva que efetiva a nossa existência dentro da universidade, que adoece nosso processo dentro da universidade, e essa razão afetiva, e dessa razão afetiva, comparece também a religião. E aí, eu já me desloco para um outro ponto, indo para o final da minha fala, quando eu digo que desta razão afetiva comparece à religião, que produz sentido para a nossa existência, para o nosso viver, eu digo para o campo da educação que esta razão afetiva efetiva a nossa condição de seres humanos e ela precisa se transformar e ser
compreendida na perspectiva de conteúdo epistemológico. Existe uma episteme na experiência religiosa que precisa ser passada para o sujeito. E o horizonte desta perspectiva é, de fato, aquele apontado pelo professor Reinaldo, que é nos abrir para o diálogo, para o respeito em relação ao outro e aos outros. E esta abertura para o diálogo e para o respeito, nessa abertura, eu compreendo a alteridade. Porque você só dialoga, só respeita aquilo que você acolhe. E neste acolhimento, nós afirmamos a dimensão da alteridade, nós afirmamos a dimensão da humanidade e nós nos contrapomos a todas essas mazelas dos nossos processos sociais, marcadas agora por um forte discurso de ódio, por intolerância, que mina, dilacera, esgaça o nosso tecido social e compromete não só a minha humanidade, mas a humanidade em mim e em todos nós. Por isso que eu digo que religião é importante. A escola deve se debruçar sobre a problemática religiosa. E não só digo isso, eu digo que nós chegamos ao que chegamos, professor Reinaldo, porque o campo da educação foi o tempo todo resistente, pouco crítico e problemático nesse debate. Por isso que nós não construímos as diretrizes. Nós tivemos diretrizes do ensino religioso feitas pelos professores e não pelo órgão autorizado, pelo Estado brasileiro, e aí teve de ir para o Supremo. E é essa a minha perspectiva. Religião é importante porque a religião faz da gente pessoas mais humanas. Com isso, eu não estou dizendo que quem não tem religião não seja humano. Preste bem atenção. Muito obrigado. Gente, eu posso falar por vídeo que foi muito rico essas contribuições. Agora a gente vai passar para a rodada de perguntas. Se vocês tiverem perguntas a serem feitas, e que os professores irão responder. Tem que ser só pergunta, não pode ser. Comentários, por favor. Está aberto. Obrigado. Então, bom, meu nome é Luiz Balbi, a minha profissão é psicólogo. Eu penso que discutir se é necessário ter a disciplina religiosa nas escolas ou não é um desgaste desnecessário, uma vez que isso já está consolidado. Mas me chamou a atenção que a proposta que o Reinaldo fez de estar discutindo a diversidade nas escolas, até mesmo porque a teoria da tolerância apareceu com o conflito entre a Igreja Católica e a Igreja Protestante, no século XVI. E também porque há entre a própria diversidade religiosa bastante intolerância. E eu já tive a frustração de passar por uma situação em que as tendências afrodescendentes não puderam se inscrever numa instituição por preconceito. Mas essa questão de que a esfera privada ela determina uma influência na esfera pública é uma questão que eu assim observo para onde devem ser canalizados os esforços para que a prática religiosa nas escolas tenha eficácia. Então, a minha pergunta é sobre o que o Ministério da Educação tem feito
nem já que foi aprovado recentemente, foi reafirmado que a cultura religiosa vai permanecer nas escolas, é o que o Ministério da Educação tem feito ultimamente, né, para convocar esses agentes de educação que são responsáveis por essa educação religiosa a exercer o papel com fidelidade. Porque realmente, se essas pessoas conseguirem transcender essa esfera subjetiva para se posicionar com profissionalidade, é muito rico a cultura religiosa nas escolas. É um comentário e uma pergunta, né, que eu deixo para apreciação. Boa noite, meu nome é Douglas Dantas, eu sou professor da PUC Minas, Departamento de Ciências da Religião. Até o semestre passado lecionei também a disciplina de cultura religiosa no curso de psicologia. Então, o tema é muito oportuno, né, porque tem muito a ver com a nossa prática diária. Eu queria contribuir com dois exemplos breves. O professor Isvaldo disse há pouco que essa questão da religião extrapola o indivíduo, as crenças pessoais, né? Porque nós não somos só seres de razão, né? E como que essa dimensão da subjetividade ela se sobrepõe muitas vezes ao instituído. Quando eu me casei no civil, casamento civil, a juíza de paz do cartório Nogueira, em Contagem, fez uma pregação cristã diante de um crucifixo. Juíza de paz no casamento civil. Eu sou cristão. Eu poderia ter, né, adorado aquela confirmação da minha fé naquele momento, né? Agora, saí de lá me perguntando, e se fosse um casal budista? E se fosse um casal de outra religião que não cristã? E se fossem dois céticos, dois ateus? Ela usou de um espaço público, uma juíza de paz, para fazer uma pregação, dar uma benção cristã em nome de Jesus, usando aquele espaço. Olha como a convicção dela de estar fazendo o bem se sobrepôs ao instituído, né? E acaba atropelando, desrespeitando, causando um mal-estar em muita gente que não compartilha da mesma fé, né? E também esse debate é muito oportuno porque dia 9 de agosto próximo, o Supremo Tribunal Federal vai estar se debatendo, vai estar discutindo sobre o sacrifício de animais para fins religiosos. E a questão que me fica, que pode ficar para todos nós, a quem interessa essa discussão no Supremo Tribunal Federal? Nós temos uma grande comunidade de políticos que são evangélicos e que vê as religiões de matriz africanas como coisas do demônio, né? Então, que essa prática religiosa, né, das religiões matriz africanas, que chegue ao Supremo para que ele decida se isso é lícito ou não é, e correndo o risco de que se atropele até mesmo tradições ancestrais, olha para que nível o perigo a que essa problemática estamos levando. Ok? Não é bem uma pergunta, é um aviso. Nesse ensino contextual, é o seguinte: não existe melhor espião dos pais do que os próprios filhos. O que você não põe nas redes sociais, o que você não pega a câmera que você pensa que está desligada no computador, não pega. O que a sua televisão, que também transmite, não pega, seu filho vai contar para o professor de religião. Olá, boa noite. Meu nome é Daniel, eu sou de pedagogia e achei assim, muito interessante a palestra, principalmente na parte que o Reinaldo falou que a educação religiosa é importante. Ah, não, peraí, isso é outra anotação. A religião é um objeto humano, o sagrado não, né?
Então, essa questão do sagrado, né? A gente aprofundar mais nisso. Por que não é uma questão humana, né? Eu gostaria de escutar mais sobre isso, sobre o sagrado mesmo, né? Nessa questão. E falar que é muito bacana, né, que a gente falou muito de respeito aqui, né? Então a resposta realmente é o respeito entre as pessoas. E como fazer que as pessoas enxerguem que elas têm que respeitar, né? Como que eu vou fazer a outra pessoa entender que se ela não concorda comigo, ela não está contra mim, né? E sim, é só contra, né? Só outra opinião, né? São perguntas que ficaram assim na minha cabeça. Como fazer as pessoas entenderem isso sobre respeito? É muito bacana religiões de outras matrizes, né? E eu defendo uma religião de matriz brasileira, que eu acho que a maioria das pessoas não deve conhecer, né? Que é uma doutrina, na verdade, que é a doutrina do Santo Daime, não sei se os participantes conhecem, que é a que eu sigo, assim, e eu vejo a religião como sendo uma adaptação à nossa sociedade, né? E eu vejo que o Santo Daime, ele se adapta muito com a nossa realidade da sociedade atual, assim. E gostaria de poder enfatizar aí a doutrina para podermos, assim, ter mais conhecimento mesmo das outras religiões, de outras matrizes, não só a religião, né, católica ou cristã, e sim as religiões de outras matrizes também, o hinduísmo, né, ressaltar. Então eu vejo que como a religião, a educação religiosa vai abranger isso tudo, é explicar um pouco, né, sobre cada questão e fazer com que as pessoas entendam que não é só uma ou duas religiões aí, né, que existem no mundo, que são várias, né. Então, eu acho que é isso. Muito obrigado pela palestra. Deixa a gente dar uma respondida, né? Se tiver outra sequência depois. Oi. Bom, eu queria começar assim. O que o Ministério está fazendo para, vamos dizer assim, preparar esses professores, né, acompanhar o que eles estão fazendo? Eu acho que o que esse Ministério está fazendo é o que tudo desse governo está fazendo, nada, né? Está atrapalhando em tudo, né? Inclusive permitiu que a coisa chegasse a ponto de se passar no Congresso a possibilidade de um ensino religioso confessional. Isso não era possível, né? Assim, e agora é. Então, quer dizer, a gente está realmente, como em tudo nesse país, andando a passos largos para trás, né? O retrocesso está sendo muito bravo também nesse campo. E por que passou o ensino, a possibilidade do ensino confessional? Eu acho que passou exatamente por conta de todo esse arranjo que o Elisvaldo colocou muito bem aqui, que a política nacional vem vivendo nesses momentos, né, de afirmação de alguns grupos fundamentalistas, né, apoiados aí nisso que a gente reconhece como um golpe, né, um golpe à democracia, não é um golpe a um partido político ou ativo, né, assim, um golpe na democracia, né? Um golpe na construção desse Estado de Direito, né? Um golpe nessas coisas, né? E não é nesse campo que seria diferente. Ou seja, o nosso momento é realmente muito delicado. Por isso que eu falei assim, hoje, diante dessa realidade, fazer a defesa que eu e o Elisvaldo fizemos aqui do ensino religioso
é algo realmente corajoso da nossa parte, porque pode soar errado. Pode parecer que a gente está do lado desse time fundamentalista, desse time, né, que, na verdade, quer utilizar dessa ferramenta para produzir esse estado de exceção, né? Então, mas eu sou, assim como o Elisvaldo falou, eu sou uma pessoa muito combativa e corajosa nesse sentido de que não é porque o negócio está ruim que a gente vai jogar tudo fora, senão a gente joga a placenta junto com o bebê fora, né? Não é assim que a gente resolve as coisas. Vamos enfrentar a situação, né? E aí eu acho que cabe a nós, nesses espaços de discussão e em todos os espaços que a gente possa ocupar, politicamente falando, reafirmar, gritar, denunciar quando a esfera pública, o poder público, começa a conduzir a nossa educação, a nossa saúde, a nossa assistência social, todos os dispositivos públicos aos interesses privados deles, né? E aí, quando eles começam a utilizar de um ensino religioso para fazer proselitismo da religião que eles entendem como correta, a gente tem que denunciar isso, né? Essa era a terceira fala aqui que eu ia fazer da minha parte, assim, quem é que deve dar o ensino religioso, né? Quem deve dar o ensino religioso, primeiro, eu entendo que o ensino religioso é, antes de mais nada, uma disciplina política, né? É uma disciplina política porque essa, como o Elisvaldo falou, é a disciplina que nos ensina a se relacionar com a alteridade, a acolher a diferença, né? E isso é um modelo de política. Isso é um projeto de política. Isso é um projeto de nação, de sociedade, né? E é esse projeto de sociedade que a gente defende enquanto psicólogo, espero eu, né? Espero eu que as psicólogas e os psicólogos estejam usando da sua força de trabalho para construir uma sociedade de acolhida, né? E não uma sociedade de ressarcimento, de afastamento, de produção de conflitos, né? E sim uma sociedade de acolhida. E aí, nesse sentido, é que eu falo do sagrado como algo não humano, no sentido de que, assim, o sagrado não é uma propriedade da pessoa, do sujeito, né? Tem um cara dentro das ciências da religião, da fenomenologia da religião, chamado Rudolf Otto, que era um teólogo protestante, e ele falava do totalmente outro, né? O sagrado como totalmente outro, assim. Esse outro, que não é um outro semelhante, ele é totalmente outro no sentido de que ser completamente diferente de mim. E por isso mesmo não se confunde comigo, né? O que é isso? O que é essa coisa tão maior do que eu não posso me confundir com ela, né? É aquilo que me encanta. O que o Elisvaldo chamou aquilo que me permite produzir sentido, né? Para mim, isso é o sagrado. O sagrado enquanto algo que permita com que a gente compreenda o nosso limite, né? Diante do sagrado, sei que não sou o todo. E é por isso que preciso do outro, né? Então, o sagrado desperta em mim aquilo que me faz ser um ser com, um ser de relação. Aquilo que o Heidegger chamava de Dasein, né? Então, e aí a gente está num outro lugar, né? Tem um cara chamado Comte Sponville, André Comte Sponville, que é um ateu, e ele fala assim: eu, no meio da floresta, caçando com os amigos, de repente observei, né, que aquela floresta ali tinha algo de mim também, né? Isso era uma experiência mística. Ele falando, ateu. O ateu dizendo assim. Ateu também tem experiência mística, que é essa experiência de completude. Completude porque me sei incompleto, porque me sei imperfeito, né?
Então vejam a necessidade e a importância do religioso, ou da religião, ou da consciência de espiritualidade, para a gente sair desse lugar confessional, né, para o ser humano. Sem a minha consciência de espiritualidade, eu me coloco na prepotência de me achar que me basto. De achar que o mundo existe para que os meus desejos sejam satisfeitos. Né? É só diante do sagrado, diante disso, que me coloca no meu lugar, é que eu percebo que o mundo me ultrapassa. E que não é o mundo que existe para mim, mas eu que existo para o mundo. Né? Isso é uma poesia. Eu estudei o Daime no meu doutorado. Né? Muito legal. E é isso, né? O pessoal das matrizes africanas, eles têm muitos problemas. Eu acho que é mais evidente os problemas deles, no sentido de mais visível, por conta de toda a repressão histórica que existe com o povo negro. Né? Eu acho muito engraçado, muito engraçado, quando eu vejo um negro dizendo assim: eu nunca sofri preconceito. Eu acho muito engraçado. Esse negro está vivendo num outro planeta, porque não é possível. Né? Em uma sociedade que ela é em si estruturalmente, né, preconceituosa com o povo negro, o sujeito ou a sujeita que tem isso na sua história, na sua etnia, na sua pele, né, dizer de cara lavada que isso para ele nunca trouxe nenhum problema. Né? Eu acho muito estranho assim. Agora, o Santo Daime, ele traz um outro problema que agora está ficando muito visível também, né? Que é a ligação da ideia de que ali foi uma maneira estrategicamente esperta que os malucos arranjaram para ficar doidão. Né? Ou seja, ali é lugar de drogado. Né? Então, aí a gente vê os estereótipos se marcando, né, dentro da nossa sociedade. Né? Drogas, etnia, cor de pele, né, gênero, vão aparecendo como marcadores do lugar social que a gente ocupa. E marcadores muito violentos, em muitas vezes. Né? Então, assim, entendo eu que é isso. Quando a gente começa a entender que esse espaço de discutir a religião, a religiosidade e a espiritualidade é um espaço de trazer essas questões à tona, né? A questão de todo o processo de exclusão sofrido pelo povo negro, pobre, pelas mulheres, pelos usuários de droga, por todos aqueles que socialmente foram historicamente deixados de lado, à margem, né? Aí a gente vai entender a importância desse ensino, desse lugar, desse espaço de debate nas escolas. Né? E para quem, ou seja, quem é que está habilitado para fazer isso? Só alguém que tem o coração muito aberto. Só alguém que está realmente disposto, né, a entender que as verdades se constroem e se destroem nos processos. Né? Só alguém que não acha que já encontrou uma verdade que pode ser absolutizada. Né? Bom, eu ainda estou aqui com o que o Ministério da Educação tem feito. E aí eu vou devolver a pergunta para nós aqui, né? O que nós temos feito com relação ao direito do outro ser o que é, ao direito do outro ter a sua crença, ao direito do outro viver como ele vive. Como é que nós temos nos relacionado com este outro? Qual mesmo tem sido a nossa atitude
diante do racismo, da intolerância religiosa, do sexismo, da homofobia, da misoginia? Qual tem sido a nossa atitude? Porque a nossa tendência é dizer que isso é um problema do outro. O outro que é negro, que é gay, que é macumbeiro, que é mulher negra. Aliás, hoje é dia da mulher negra latino-americana e caribenha. Viva a mulher negra, que nos gera e nos faz resistir neste mundo tão adverso. Então, nós temos que responder também essa pergunta, porque é muito fácil para a gente, nesse momento que vive o Brasil, e em outros momentos também, dizer o que o Ministério tem feito. Porque eu sempre digo que quem tem um programa oficial de conteúdo para a escola, mas quem ministra, quem se relaciona com este programa na escola é o professor, é a professora. Então a minha pergunta é assim, como é que ele dá este programa? Como é que ele discute este programa? Como é que ela leva o feedback do programa no sentido de funcionamento? E da pergunta, até que ponto estes conteúdos nos fazem mais humanos, nos fazem mais amorosos um com o outro? Eu não gosto da palavra tolerante nem intolerante. Isso é uma questão lá do século XVI mesmo. Eu quero respeito, acolhimento e diálogo. Porque a tolerância pode não produzir diálogo. A tolerância pode produzir só o afastamento, né? Essa coisa aí, fique lá, que eu fique na sua, que eu fico na minha. A questão não é que cada um fique na sua. A questão, como é que nós vamos ficar juntos com perspectiva, compreensão, entendimento, crença, razão, sentimento diferentes. Então, vamos também apontar o dedo para nós, que é a mesma questão da corrupção hoje, né? Vocês estão vendo aí que o Brasil que eu quero, né? Todo mundo fala que não quer um Brasil com políticos corruptos. A pergunta que a gente tem de fazer, quem é esse político corrupto? É um brasileiro igual esse que fala que não quer o Brasil corrupto. E quem é que corrompe? Quem é que ajuda nessa corrupção? Muitas vezes é um brasileiro que chega logo que... você é candidato? Eu estou precisando de 500 tijolos. Você pode me ajudar lá? Eu consigo os votos para você. Quer dizer, ele já troca o voto dele por tijolos. E ele disse que isso não é corrupção, não. Que corrupto são os políticos. E aí, sucessivamente, né? Se você vai na fila, a pessoa dá um jeitinho lá, entra na sua frente. Não, é porque eu estou com pressa, desculpa aí. Ela não está produzindo e não está sendo corrupta. Corrupto é sempre o outro. Então, vamos nos perguntar até que ponto a minha corrupção não contribui para a corrupção nesse Brasil todo. Até que ponto as minhas atitudes, as minhas práticas, as minhas crenças não contribuem para a destruição de um sentido de humano verdadeiramente humano. Então, vamos trazer a pergunta para a gente, porque aí a gente vai passar por todas as tradições e a gente vai pedir, sobretudo como dai-me luz. É preciso luz, mas uma luz que não ofusque a nossa capacidade de enxergar, de ver, de sentir e ouvir as diferenças. E é preciso enxergar, ver, sentir, ouvir as diferenças, acolhendo-as e não querendo transformá-las na luz que é minha e que o outro não tem. Dai-me luz, dai-nos luz a nós todos para que a gente veja melhor o outro a partir do outro. Muito obrigado. Estou vendo que é da luta. Gostaria de terminar, depois desse diálogo
Espero ter sido rico para todos aqui, que estão nos acompanhando, né, pelas mídias sociais. Mas, a partir do link de tudo isso que foi falado, eu queria falar uma pequena contribuição dentro do nosso diálogo aqui. Baruch Spinoza, Erich Fromm, Paulo Freire, eles têm uma coisa muito em comum, que eles trabalham com a questão do afeto, do amor pela educação. Para os três, não há como ter um ensino se não for carregado de afeto, de amor. Então, dentro dessa perspectiva do ensino religioso, eu acredito que a educação, acima de tudo, ela tem que ser pautada pelo respeito à autoridade, pelo diálogo interreligioso e pautada, sobretudo, por esse amor. Porque aí, a partir disso, nós vamos construir pontes em vez de muros entre as tradições. E o professor de ensino religioso, assim como o professor Reinaldo nos disse, essa pessoa de mente aberta, né, ele vai procurar o quê? Instaurar nesse educando o valor do amor, do respeito à diversidade, desse diálogo, e, acima de tudo, né, vislumbrar essa beleza da vida, que eu gosto de falar que é a diversidade. A diversidade que nós temos é uma das principais que eu vejo belezas da vida, tanto teóricas como religiosas das nossas tradições. Então, a partir do momento que a gente começar a ver a beleza do outro, nós vamos começar a ter um ensino religioso mais pautado pelo respeito à autoridade e mais baseado na questão, como o professor nos disse, da autoridade e do acolhimento. Deixa eu dar só uma dica aqui de uma referência, que eu acho um livro muito legal. Eu não sei aqui, né, além do... Esqueci seu nome? Daniel, além do Daniel, se tem mais alguém da pedagogia aqui, e se tem alguém que trabalha com ensino religioso, principalmente no ensino fundamental e médio, mas é um livrinho que eu acho muito legal, assim, de iniciação, de introdução ao diálogo interreligioso, que chama Viagem de Théo. É um livro muito legal. Eu, assim, para quem conhece o mundo de Sofia, que é da filosofia, né? A Viagem de Théo é parecido, só que da religião, né? De Théo, a Viagem de Théo. Né? Muito legal, assim. Na Viagem de Théo ele termina, porque a história, rapidamente, é assim. É isso, é um menino que está com uma doença, que não tem cura, terminal, não sei se é câncer não, mas está com uma doença, e a avó, você acha que é a avó ou uma tia, pega esse menino e começa a fazer uma viagem pelo mundo, né? Ela conhece gente no mundo inteiro, uma pessoa muito, né, bem de vida, porque conhece gente no mundo inteiro, e leva o menino, assim, em cada lugar do mundo, com um representante de uma tradição religiosa específica, né? Porque ela entende que essa viagem poderia ajudar ele na doença dele. No final, o menino fala assim, perguntam para ele, né, pro Theo, no final, o que ele entendeu de tudo que ele viu. Ele fala assim, eu entendi que religião é igual uma árvore, né? Tem um tronco com um monte de galho, né? Mas é uma árvore só. A gente agradece a presença de todos, né? Espero que tenha sido proveitoso para cada um. Agradeço os nossos convidados aqui pela gentileza, né, por essa contribuição, esse diálogo tão rico. Espero que vocês também tenham sido um momento de reflexão aí, de agregar esses conhecimentos. Agradeço a todos, uma boa noite.